Vamos para a última palavra da série, e a palavra de hoje é sabedoria que rompe as estruturas mentais. O seu jeito de sentar é uma estrutura mental, o seu jeito de falar, o seu jeito de conversar com as pessoas. Nós nascemos e vamos recebendo instruções de todos os lados, e nós vamos criando uma estrutura mental que nos domina. Por isso que a primeira frase de Jesus, quando ele começou o ministério, foi: arrependei-vos, abra mão dos seus pensamentos para você receber os meus. E a coisa mais difícil do que aprender é desaprender, é deixar Deus romper as nossas estruturas mentais. Talvez você é uma daquelas pessoas que diz assim: eu sempre fui assim, ninguém me muda. É uma estrutura mental. E ela pode ser rompida, se você quiser melhorar. Algumas pessoas são tão duras, a sua estrutura tem tanta ferragem e concreto, que ela não cede. Ela não cede. Ela não se curva. É como o joio. O joio se mistura com o trigo. O trigo, quando ele está cheio de fruto, o que ele faz? E o joio? O fruto dele é xoxo, não tem nada não, então ele fica sempre ereto. Parece que ele é até mais bonito. Mas o trigo se curva. O trigo é flexível. Se possível, ele até quebra. Ele deixa quebrar. Não é? As nossas estruturas mentais nos fazem perder muitas coisas. As nossas estruturas mentais podem nos fazer perder oportunidades que o próprio Deus nos abriu. E eu quero meditar com vocês sobre isso hoje. Vamos lançar a primeira palavra. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 29. Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo. E depois ele disse o quê? Depois ele disse o quê? Depois ele disse o quê? Todos. Aprendei de mim. Se você não aprender com Jesus sobre relacionamentos, você vai aprender com o mundo e depois vai tentar trazer para a igreja. Quantos me ouvem? Se você não aprender com Jesus sobre finanças, você vai aprender com o mundo e depois vai tentar trazer para a igreja. Se você não aprender com Jesus sobre relacionamentos de amizade, você vai aprender com o mundo e depois vai tentar trazer para a igreja. Porque tudo no mundo parece que está certo, mas não estava nada certo. Se você me ouvir hoje com atenção, pode ser que as suas estruturas mentais se desfaçam e você vai aprender de Jesus. Muitas coisas eu tive que abrir mão. Quem aqui já abriu mão depois que aceitou Jesus? Levanta a mão bem alto. Não só eu, né? Deixamos de ser duros, deixamos de ser ignorantes, não deixamos? Deixamos de ter razão e, não, você, está com você. Deixamos até de achar que éramos alguma coisa, quando encontramos Jesus descobrimos, realmente não somos nada. Pessoas que não serviam, com Jesus aprendem a servir. Pessoas duras, quando deixa Jesus entrar, Jesus quebra aquilo tudo, e ela vira uma outra pessoa. Nós não podemos deixar que aquela estrutura mental, criada desde criança, ela nos impeça nos relacionar com Deus. Aí vem a pergunta: como romper a nossa estrutura mental? A nossa estrutura mental pode nos fazer tanto mal que a gente fica com vergonha de nós mesmos. Ficamos com vergonha de roupas, estrutura mental. Ficamos pensando o que os outros vão dizer. Passamos a viver mais para os outros que não se interessam conosco do que aqueles que realmente se interessam. Não é verdade? Passamos a nos preocupar com o que a sociedade está dizendo e paramos de nos preocupar com o que Ele vai dizer no último dia. Nós estamos com problemas com isso. Eu quero escolher um homem na Bíblia
que ele vai ser o nosso exemplo de estrutura mental. O nome dele é Naamã. Abra sua Bíblia em 2 Reis, deixa aberta aí. 2 Reis, capítulo 5, e nós vamos ler alguns versículos. Vamos no versículo 9. Segunda de Reis, capítulo 5, versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e se deteve à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou dizer por meio de um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e ficarás purificado. Mas Naamã se indignou e foi dizendo: eu pensei, sem dúvida ele sairá a mim, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, depois colocará a mão sobre a parte leprosa e ela ficará sã. Mas não são melhores os rios de Damasco, o Amaná e o Farfá, do que todos os rios de Israel? Irei e vou me lavar neles, não é que eu posso ficar curado? Voltou e ficou indignado. A minha versão está bem diferente de vocês, né? A minha versão é direta do original, é uma peixita. Deixa eu ler aqui para vocês. Vocês vão me acompanhando aqui. Mas chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Senhor nosso, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, não farias? Mas ele te disse algo simples: vai e lava-te, para que fiques purificado. Então ele foi se lavar 7 vezes no Jordão, de acordo com a palavra do profeta de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino pequeno, e ele ficou purificado. Todos já ouviram falar sobre Naamã? Naamã era um general do exército do rei da Síria. A Síria não era amiguinha de Israel. Tanto que se você ler no versículo 1, Deus usou Naamã para vencer Israel. Então Israel não queria muitos abraços da Síria. E nem a Síria tinha interesse em abraçar Israel. Mas ele era um cara poderoso, era um bom homem, mas ele era leproso. Mas quando eles venceram Israel, Naamã levou uma menina para sua casa, para ser sua escrava. E aí começa a história que ficou gravada na Bíblia, a respeito de um homem, que nós vamos pegar como modelo hoje, para aprender sobre os nossos padrões mentais, sobre as nossas estruturas mentais. Naamã não começou como general, ele começou como soldado. E quando ele passou de soldado para general, ele começou a entender outras coisas. Quando você passa de um nível para o outro, você começa a entender os outros níveis abaixo de você. Algumas pessoas não entendem pastores, a não ser que se tornassem um. Algumas pessoas não entendem o diaconato, até que se torne um. E quando está lá, eu achava que era outra coisa. Não é assim? Eu não sabia que era assim. É muito fácil você falar de um ministério de louvor, até que você seja um. Naamã, de um homem comum a soldado. E de um soldado ele trilhou até chegar a general. Você nunca deve discutir com alguém que está onde você ainda não chegou, porque você não está vendo o que ele viu. Você ainda não ouviu o que ele já ouviu. E você não alcança onde ele já alcançou. Quantos me entendem? Por isso que é difícil lidar com líderes. Por isso que quando você está lidando com líderes, ou você confia neles, ou você vai embora. Ninguém entendia Jesus. Por isso que ele falava por parábolas. E aqui estava Naamã, era um homem de grandeza. E de repente ele chega para o seu rei e diz: a menina que trabalha lá em casa falou que tem
um profeta que pode orar para o Deus dele para me curar. Então o rei dele escreve uma carta e manda ela, vai lá no rei. E o rei não sabia de nada. E ele ficou até com medo e rasgou as suas vestes. Ele deve estar aprontando contra mim. Mas aí Eliseu, o profeta, disse: por que o senhor está rasgando as suas vestes, ó rei? Manda esse general vir até mim e ele vai saber que tem profeta em Israel. Precisam saber que tem profetas aqui também, não? Glória a Deus. Então ele pegou a sua comitiva, seus cavalos, seus carros, seus presentes, ouro, prata, vestimentas, e ele seguiu, e a Bíblia diz que ele parou na frente da casa de Eliseu. Quando ele para na frente da casa de Eliseu, o que ele esperava? Está no versículo 10, ele esperava que o profeta fosse sair, fosse até ele. Ele esperava que o profeta fosse lá levantar as mãos para ele. Mas o que o profeta fez? Mandou um mensageiro. Ele se sentiu indignado. Estrutura mental. Ele se sentiu afrontado. O profeta estava mexendo na estrutura mental do general que mexeu na sua nação. Você consegue mexer na nação, nós também conseguimos mexer em vocês. O profeta mexeu na estrutura mental dele, que Naamã ficou indignado. Indignado. Por quê? Ele queria que fosse do seu jeito. Quantas vezes é assim aqui na Ibrijetibá e em outras igrejas? Eu queria que o pastor viesse aqui. Eu queria que viesse o evangelista. Não, eu queria que viesse o evangelista. Eu não queria o diácono. Não, eu queria que fosse assim. Não é assim que as pessoas fazem na igreja? Ó, eu quero que ore por mim, mas não põe a mão na minha cabeça. Eu quero que ore por mim, mas se eu cair, eu nunca mais volto aqui. As pessoas querem escolher a forma. Naamã tinha uma estrutura mental que ele achava assim: eu não converso com servos, eu não converso com mensageiros, eu não converso com gente pequena. Olha a estrutura mental dele. Vocês conhecem gente assim, gente? Tem gente que acha que não pode conversar com gente comum. Tem gente que acha assim: com quem é que está chegando? Tem gente que, se for uma pessoa da alta, ele recebe de um jeito, se for outra pessoa, de outro jeito. Nós precisamos destruir essa estrutura mental e tratar todo ser humano como ser humano. Não importa se é negro, se é loiro, se é pardo, se é rico. Na igreja não tem pirâmide, a igreja é assim, é fila, um atrás do outro, de preferência cada um dando lugar para o outro. Mas Naamã tinha uma estrutura mental. Foi um choque para ele não ter sido recebido pelo profeta. Como assim? Me manda um mensageiro? Olha no versículo 11. O que aconteceu? A estrutura mental dele fez com que ele criasse expectativas para si mesmo. Versículo 11. Olha o que ele diz. Ele se indignou dizendo: eu pensei. O que ele diz? Eu não pensei que fosse assim. Eu pensei. Né? Eu dizia comigo, na minha versão está assim: eu pensei que deveria ser assim. Quantas vezes as pessoas vêm na igreja e dizem: eu pensei que não precisava orar de joelho num domingo, eu pensei que a gente não jejuava mais. É uma estrutura mental. Quantas vezes, talvez eu falo com alguém que foi em uma festa, em uma reunião, e ficou como Naamã, indignado, porque você pensou que deveriam fazer tudo do seu jeito, quando as pessoas têm um jeito delas, e Deus tem um jeito dele. E o profeta estava mexendo na estrutura mental do general. Ele diz: eu pensei que ia ser assim. Ele sairia até mim, ia colocar de pé diante de mim, ele ia chamar o senhor dele, colocar a mão sobre a ferida, e eu ficaria são. Não é assim que as pessoas pensam? As pessoas querem escolher a forma de cultuar. Gente, o negócio está ficando difícil, porque as pessoas esqueceram que é Deus que escolhe a forma que quer ser cultuado. O Espírito Santo ama que nós cantemos para Ele.
Nós precisamos de reverência ao ler a Bíblia. As pessoas querem ser crentes e mundanos ao mesmo tempo. Querem dizer que são crentes e não se casam, já moram juntos. Querem dizer que são crentes e são mentirosos. Querem dizer que são crentes, fazem os tratos e não cumprem. É tipo Naamã, tem uma estrutura mental. Eu pensei que aqui fosse daquele jeito. Eu pensei que eu poderia fazer assim. Precisa quebrar essa estrutura mental, não precisa? Precisa acabar com isso. Precisa melhorar esse negócio. Ele criou expectativas e o profeta ignorou as expectativas dele. Ele achou assim, não, eu acho que você deveria vir até aqui. Nós pastores temos esse problema. Eu não dou conta de atender todo mundo das nossas igrejas. Atender os pastores, atender os membros. E às vezes eu peço para alguém ser atendido por um dos pastores. Eu falo, não, eu só quero se for o pastor Evandro. Ok, pode esperar aí. Mas essa estrutura mental precisa ser quebrada. Porque quem faz diferença aqui é Jesus Cristo. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa todos os nossos pastores, os nossos evangelistas, os nossos diáconos, nossos obreiros. Amém? Usa todos eles. Mas é uma estrutura mental. E o profeta não foi lá nem conhecer o general. Ele não foi lá nem olhar o general. Aí Naamã começou uma batalha em sua mente. Quem tem estrutura mental que não se curva, que não se quebranta, começa a ter batalhas na mente por qualquer coisa. Começa a lutar, para de dormir, começa a pensar naquilo o tempo todo. Por que fez isso comigo? Não podia ter feito assim. Por que falou assim comigo? É a estrutura mental que precisa ser quebrada. Porque você começa uma confusão na sua mente, porque você criou uma expectativa que não era verdadeira. Porque o que o mensageiro de Eliseu falou com ele assim, você vai lá descer no rio 7 vezes. Não é isso que ele falou? Desce lá no Rio Jordão 7 vezes. Gente, quem já foi no Rio Jordão com a gente sabe que lá é frio e não é limpo. Aquele general, ele entendeu que devia entrar em um rio. Só que ele falou assim, lá em Damasco tem rios melhores. Ele não entendeu que não se tratava do rio. Se tratava de se submeter à palavra do profeta. Vocês acham que tinha alguma coisa no rio para curar ele, gente? Nada. Tinha nada no rio. Só que ele precisava se submeter. Precisava obedecer. Ele iniciou uma batalha na mente dele. Qual é a batalha? Ele entendeu que precisava descer num rio, mas ele queria escolher o rio. Tanto que ele citou 2 para Deus. Quantas pessoas que entendem que precisa descer em um rio, mas querem escolher um rio? Deus falou, desce no Jordão, e você quer escolher um outro rio. Quantas vezes Deus disse para você ir a um ministério, e você quer escolher outro, ainda fala, Deus, esse eu não quero, eu quero esse ou esse. E Deus está de lá. Você tem um padrão mental difícil. Porque ele sabia que precisava descer um rio. Você sabe que precisa tomar uma decisão. Mas nós sabemos que tem a decisão de Deus e tem a nossa decisão. Ele escolheu um rio que ele achou, mais uma vez na mente dele, é um rio mais gostoso, é um rio mais limpo, são as águas mais puras. E quem disse que Deus estava querendo que ele escolhesse um rio? É muito difícil quebrar essa estrutura mental das pessoas. Ele não entendeu que não era o rio que iria curar ele. Era a obediência à palavra do profeta. E às vezes, o profeta fala, né? Não senta aqui não, senta ali. Não, ali, eu vou sentar aqui que aqui é melhor. É a estrutura de Naamã. Não entendeu que o fato de você sentar em outro lugar e obedecer, você já desencadeou uma bênção em sua direção. É por isso que é melhor obedecer do que? É melhor obedecer do que sacrificar. Pessoas que vivem sacrificando muito, é porque obedecem menos. Pessoas que vivem uma vida de sacrifício,
é porque vive uma vida de desobediência. Nós sabemos que temos que descer um rio, mas se Deus falou que é o Jordão, não importa se os outros 2 rios são melhores, é no Jordão que eu vou descer. Não importa se tem lama, não importa se tem mato, porque senão você vai começar uma batalha na sua mente, e vai ficar dando opções para Deus. Naamã, por achar que talvez Deus não sabia, ele deu 2 opções, falou o nome de 2 rios. Você conhece gente que fica dando opções para Deus? Olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, eu faço isso. Se o Senhor fizer desse jeito, pode ser que eu faça isso. Se amanhã o Senhor fizer chover, domingo eu vou na igreja. É uma estrutura mental que você precisa romper. Vamos até Jesus. Vamos em Marcos 7, 32. Olha o que acontece quando dão opções para Jesus. Porque as pessoas, até hoje, até aqui na Ibjetibá, as pessoas são assim. A gente fica tentando dar ordem para Deus. Nós não queremos ouvir o que Deus nos mandou fazer. Queremos dar uma ordem para Deus, dar opções para Deus. Olha, Senhor, eu tenho algo melhor do que o do Senhor. Eu tenho um rio melhor do que o seu. Eu tenho coisas melhores do que o Senhor está oferecendo. Olha no versículo 32 de Marcos 7. Trouxeram até Jesus um surdo, que falava dificilmente. Ele era surdo e tinha dificuldade para falar. E disseram para Jesus que colocasse a mão sobre ele. Ô, gente, precisava dizer para Jesus o que ele tinha que fazer? Precisava dizer para Jesus a forma que ele tinha que fazer? Olha, Jesus, nós trouxemos aqui um surdo, fala com dificuldade, faz assim, coloca a mão sobre ele, para ele ser curado. Jesus, educado como era, versículo 33, Jesus tirou ele do meio do povo, tirou ele à parte, separou ele da multidão. Pensa nele que está aqui. Jesus enfiou os 2 dedos no ouvido dele. Não colocou. Jesus ignorou as opções que o povo lhe deu. Jesus enfiou a mão nos ouvidos dele e depois cuspiu na boca dele. Vocês acham que estava ruim para Naamã? Vocês acham que estava fácil para Naamã, gente? Ou estava difícil? O que Deus estava pedindo para Naamã, Naamã falou, tem um rio melhor lá onde eu moro. Esse rio. O rio que eu escolhi. Se você for no que você escolheu, você vai tomar um bom banho, mas vai para casa leproso. Se você escolheu o rio que eu escolhi, você vai descer 7 vezes, mas na 7ª vez você vai para casa curado. Ele chega até Jesus, tem aqui um deficiente, ele é surdo, tem problema aqui para falar. Põe a mão sobre ele e ora. As mesmas expectativas de Naamã. E fala comigo se hoje não é assim. As pessoas entram na igreja e falam, olha, eu vou orar, mas não deixa cair óleo na minha roupa. Dá vontade de pegar o óleo e jogar. Ora por mim, mas cheio de coisinhas. Eu quero que ore por mim, mas aqui, eu quero do meu jeito, eu quero que vá na minha casa. Não, na sua casa não, você vem aqui. Eu quero ver você aqui na igreja. As pessoas não entendem isso. Pastor, vai lá em casa orar para fulano, traz ela aqui na igreja que eu quero vê-lo. Só que a estrutura mental dele está tão dura que ele faz como Naamã, fica indignado. Por que não vem na minha casa ainda? Aprenda a fazer do jeito de Deus, ouve a voz do profeta. Porque se Naamã continua com a dureza do coração dele, ele continuaria com a sua lepra. Porque a estrutura mental dele dizia, eu não vou descer nessas águas. Então Jesus tira do meio da multidão, era como se Jesus estivesse dizendo, vocês não vão escolher o jeito que eu vou ministrar. Agora Jesus estava dizendo para a multidão, vocês não vão escolher a forma que eu vou fazer. Então Jesus coloca o dedo nos ouvidos, um na orelha, outro na orelha, está escrito aí na sua Bíblia. E
escuta e fala. Imagina se eu fosse orar por alguém aqui assim hoje. Quantos aqui gostariam de receber uma oração direta de Jesus? Gostaria mesmo? Jesus cuspia no chão, fazia lama e no olho. Vai enxergar para lá. Jesus enfiava o dedo no ouvido, volta a ouvir. Não tinha como ele colocar a mão na boca e falar: estou com duas mãos, não tem como eu fazer diferente. Então, toma. Ser curado. Você quer ser tocado por Jesus? Tem que ser do jeito dele. Nós já fomos no monte aqui. Quem já foi no monte aqui? Já trouxemos gente carregada. Teve gente que nós nem trouxemos, porque a gente misturou eles no meio da poeira, não sabia que era gente, que era poeira. Teve uma menina aqui da igreja, que ela é tão bonita, mas voltou assim os cabelos. Eu falei: meu Deus, tomara que ninguém te veja, até chegar na sua casa, senão eles vão achar que é noite de Judas. Por que as pessoas ficam mais livres no monte? Porque lá deixa Deus fazer do jeito dele. Aqui na igreja, o nosso padrão mental é: o que fulano vai pensar? A nossa estrutura mental nos atrapalha. Como é que fulano está vendo isso? É ou não é verdade? Ai, a minha roupa. Aqui, faz o seguinte: joga o sal para um canto, vira para lá e bota para quebrar. Está atrapalhando o terno? Joga o terno para um canto também. Só que nós estamos presos ao que está nos atrapalhando. Estamos ou não estamos? Eu não posso ir embora assim, eu não posso ir embora assado. E Deus está de lá: ah, se descesse no Jordão sem olhar as águas. Ah, se me deixasse enfiar o dedo nos seus ouvidos. E fazer fora do normal. Fora da estrutura mental. Ah, se eu realmente me curvasse diante de Deus. Ah, se eu buscasse a voz de Deus de verdade. Jesus olhou para aquela multidão e falou: eu nem vou orar no meio de vocês, vocês não vão me entender. É por isso que a gente se reúne em igreja. Quem entra aqui dentro sabe que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer aqui. Nós não vamos ficar fazendo charminho. Se tiver de falar língua estranha, a gente fala. Que nos critiquem. Mas nunca vão nos criticar de roubo, de extorsão. Nos critique de corrupção, de mentir. Não vão conseguir. Pode nos criticar. Esse povo fala língua estranha, pode criticar, estamos juntos. Esse povo sapateia, esse povo grita na hora do culto, esse povo é um povo que faz um monte de coisa lá que a gente não entende. Aqui, não estou nem aí, você está entendendo, nós estamos agarrados com Jesus. Nós não estamos atrás de águas puras da Síria, nós queremos o Jordão. Eu quero o Jordão. Eu não quero saber se as pessoas só querem que coloque a mão e ora bonitinho. Não, se tiver de enfiar o dedo no ouvido, se tiver de cuspir, nós vamos fazer o que Deus mandar fazer. Naamã tinha uma estrutura mental. Talvez, eu não sou igual a Naamã, mas talvez é tão religioso, que tem medo do Espírito Santo. É tão religioso, que tem medo de ser pego pelo vento do Espírito. Mas se o vento do Espírito te pega, você é restaurado, você é renovado, você vira uma tocha acesa nas mãos de Jesus, você vira uma chama santa na terra, e o diabo para de te enganar. Sabe por que muita gente ainda está sendo enganada? Porque não deixou Jesus enfiar o dedo nos seus ouvidos ainda. Está surdo para Deus, mas está ouvindo o mundo. Está ouvindo o conselho do mundo. O que Naamã precisava entender é que o profeta não precisava até lá para ser conhecido. O profeta não tinha interesse de que Naamã conhecesse o profeta. Sabe qual era o interesse de Eliseu?
que Naamã conhecesse o Deus do profeta. Você não precisa ter um encontro comigo, você precisa ter um encontro com o meu Deus. Eu não tenho interesse que as pessoas nos conheçam, mas o nosso maior interesse é que as pessoas vejam Deus através de nós. Podem esquecer o nosso nome, mas não esqueçam que nós fazemos diferença na vida das pessoas. Podem esquecer quem somos, mas não podem dizer que nós não fazemos diferença, sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. O profeta não entendeu. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui, é que Naamã não estava sozinho, estavam os moços dele, todo mundo atrás dele. Ele indignado em ir embora, leproso. A estrutura mental dele fez dele um homem duro. Vocês conhecem gente assim, gente, que é duro? Nunca mais eu volto nessa igreja, nunca mais eu volto nessa casa, nunca mais eu volto nessa cidade. Conhece gente assim? Alguém conhece? Porque falou assim comigo, eu estou indo embora. Porque não fez do meu jeito, eu estou indo embora. A estrutura mental de Naamã. Eu sou um general, eu sou um vencedor lá fora, eu sou um grande empresário. Quem é você para me tratar assim? Geralmente tem uma esposa atrás. Ô meu bem, não faz isso não. Ô meu bem, para com isso. Ou tem um filho ou uma filha. Não, vamos voltar lá. E como é que o burrão faz? Eu não ia falar burrão não. Desculpa aí, gente. Vocês saem primeiro, viu? Quando acabar o culto, eu saio depois de todo mundo. E quem ficar por último sentado, eu vou ficar cismado com ele. Fica duro. Eu não vou. Naamã estava assim. Naamã estava duro. Olha no versículo 13. Sabendo que ele ia voltar, porque ele não... Sabe aquele coração de pedra? Aquela pessoa que não ouve ninguém, por quê? Eu sou um general, rapaz. Está achando que você é quem? Só que ele não foi sozinho. A gente precisa de gente, né? A gente precisa de amigo. A gente precisa de parceiro. Porque às vezes a gente endurece o coração. Precisa de alguém que fala aqui, vai lá, para com isso. Para com essa bobeira. A gente precisa de gente assim. Porque tem hora que todo mundo aqui tem hora que faz isso. Nunca mais eu compro naquele lugar. Nunca mais eu entro naquele lugar. Isso é um padrão mental que você precisa abrir mão dele. E às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho. Então a gente precisa de gente que vai falar assim aqui, faz isso não, vai lá. Não, eu vou com você. Olha no versículo 13. Então os servos dele vieram atrás dele e falaram com ele, disseram assim, meu pai. Chamaram ele de quê? Isso quer dizer que ele não era um homem ruim. Ele só tinha uma estrutura mental que estava atrapalhando ele lidar com um profeta. Se eles chamavam ele de meu pai, com certeza, ele era um bom homem. Ele cuidava bem do seu exército. Ele cuidava bem de quem estava perto dele. Eles tinham um relacionamento de paternidade. Ninguém chama ninguém de pai se não tiver um relacionamento de paternidade, de cuidado paterno, de segurança paterna. Então os servos vieram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, porventura o senhor não faria? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Te pedi uma coisa fácil. Agora vamos para cá para nós no dia a dia. Quando alguém pede uma coisa fácil, a gente nem acredita que é verdade. É assim ou não é com a gente? É ou não é verdade? Se alguém falar com você assim, aqui, vem cá que eu vou orar por você, ser curado em nome de Jesus. Aí você vai embora com dúvida. Mas nem orou direito. Não falou língua estranha. Não sapateou, não ficou 15 minutos, não passou óleo, não sapateou, não pulou, não rodou. Ah, essa oração deu certo, não. Ora aqui, eu vou ser outro, escolher outro. E vai escolher, não, esse também. Por quê? Vou explicar para vocês isso. Gente, com Naamã foi a mesma coisa. O pedido era tão fácil, que ele não acreditava. Era muito fácil. E todo mundo tem dificuldade. Se alguém chegar para você agora e falar assim, eu vou te dar 5 mil reais. Está tão fácil. Está muito fácil. Se a pessoa falar assim, se você correr 10 quilômetros, eu dou 5 mil reais. Já colocou uma dificuldade, a gente acredita. Nós acreditamos quando tem dificuldade. Nós oramos quando estamos em dificuldade. Nós buscamos a igreja, buscamos a Deus quando está difícil.
nós temos facilidade de relacionar com coisas difíceis. Quando é fácil, nós ignoramos. Ignoramos as parábolas porque são fáceis. Ignoramos instruções de Jesus porque são tão fáceis. Então aqueles servos chegam: meu pai Naamã, se ele te tivesse pedido alguma coisa grande ou difícil, não faria? Sim, eu faria. Mas ele te pediu uma coisa pequena. Vai lá e te lava. Vai lá e entra naquela água. Está fácil. Entra no rio. Está fácil. Mas Naamã queria fazer o difícil. Naamã não acreditava. Vocês já repararam que Deus sempre nos pede as coisas fáceis? Deus sempre pede as coisas fáceis. Vamos em Jeremias 32, 27. E volta para a 2 Reis. Jeremias 32, 27. Diz assim: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Observe que Deus não disse alguma coisa impossível, Ele disse difícil. Observe que Deus não disse assim: acaso a coisa impossível. Não, acaso alguma coisa difícil para mim? Se nós fizermos o difícil, a glória é nossa. Por isso que Deus não nos pede as coisas difíceis, Ele pede as coisas fáceis. Eu vou derrubar as muralhas de Jericó. Derrubar é difícil. Faz o fácil, só caminha 7 vezes. É tão estranho, tão fácil, que é inacreditável que vai dar em alguma coisa. É ou não é verdade? Dificuldade, qual é a dificuldade de caminhar em volta de uma muralha? Nenhuma. Deus nos pede as coisas fáceis. Quando Gideão foi chamado para lutar contra os midianitas, ele achava que precisava de um exército, e Deus manda todo mundo embora. Deixa só esses 300 aí. E agora nós vamos fazer o quê? Não, lutar é comigo, você vai fazer as coisas fáceis. Pega um cântaro, uma buzina e uma tocha. E nós vamos fazer o quê? E nós vamos lá lutar? Não. Difícil é comigo. Vocês fazem as coisas fáceis. Vocês vão levar o cântaro, quebra ele, toca a buzina e acende a tocha. Oh, mas será que vai dar certo? Não é magia. Não é mágica. Porque se vocês lutarem, a glória é de vocês. Foi você que fez. Só levanta a tocha. Essa batalha é minha. Eu vou pelejar por vocês. Deus nos pede para fazer coisas tão fáceis. Vai e mostra ao sacerdote. Mas só vai e mostra. O resto eu faço. O que é mais fácil? Abrir o mar ou tocar nas águas? Tocar nas águas. Quem abriu o mar? Foi Moisés ou foi Deus? Qual era a função de Moisés? Só toca nas águas. Mas será? E o que é que Deus te manda fazer? Só me adora. O seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo o trabalho. Deus nos manda fazer as coisas tão fáceis que nós não acreditamos. Queremos coisas difíceis e Deus, o difícil é comigo. Queremos arrumar uma espada, queremos correr, queremos andar de joelho em cima de pedras. Deus, não faz isso não. Só se junta ao meu povo e ergue as mãos e me adora. O seu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. Nós temos tanto a aprender. Se Deus nos pedir algo difícil, parece que é mais fácil fazer. É porque nós gostamos de coisas difíceis. Mas Deus sempre nos pede para fazer o mais fácil. Sempre nos pede para fazer o mais fácil. E Deus diz: não há nada difícil para mim. Ele nem disse o impossível. Porque não existe impossível para Deus. E difícil também não existe. Naamã estava esperando um desafio difícil.
Ele espera, tanto que ele levou ouro, ele levou prata, ele levou roupa, vai ser difícil. Porque o fácil nos faz duvidar. Sabe qual é o fácil? É levantar e vir aqui receber unção e ir embora para casa. Mas tem gente que fala assim, isso está muito fácil. É como toca nas águas. Só levanta de manhã e o maná vai estar lá. A sua função é só levantar e ir até lá. O maná é eu que trago. Ô, gente, o mais fácil é você vir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas é tão simples, tão fácil. É porque é assim que Deus faz. As coisas de Deus são fáceis de fazer, mas difícil de crer. Como Naamã poderia crer? Só descer 7 vezes? Aqui? Sim. Mas não vai orar, não vai levantar as mãos, não vai sapatear, não. As coisas de Deus são fáceis de fazer e difíceis de crer, porque são muito simples. É como pedir ao pastor, ora por mim. Amém, Deus te abençoe. É simples. Mas o que ele faz é profundo. O que os homens fazem a pedido de Deus é sempre simples. Mas o que Deus faz depois de um ato simples é sempre sobrenatural. É algo sobrenatural. É algo que Deus nos pede para fazer. E nós, como assim? Sabe, a nossa estrutura mental precisa nos lembrar que nesse exato momento Deus, Jesus Cristo está lendo a sua mente. Vamos em Mateus 9,47. Desculpa, Mateus 9,4. Mateus 9,4. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, todos comigo, Jesus conhece os meus pensamentos. Esqueceu disso, né? Esse aqui é aquele episódio de que Jesus estava diante de um paralítico. Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Sabe por que eles pensavam mal? Porque chegaram para ali e Jesus falou assim: tem bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Ninguém acreditou. Por quê? Foi muito simples, mas foi muito profundo. Mas foi muito simples. É como dizer: Deus te abençoe. É tão simples, mas é profundo. Vocês lembram o que significa a palavra abençoe? Quem lembra? Baruch, seja liberado para crescer e para prosperar. É isso que significa. Quando você fala com o seu filho assim: Deus te abençoe, está dizendo: seja liberado para crescer, para prosperar e para frutificar, em uma palavra só. É tão simples e tão profundo. Todos os dias os meus filhos: benção, pai, Deus te abençoe. É simples, mas é profundo. E Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. Ele fica: é ruim. Perdoados os pecados. Jesus, conhecendo os pensamentos, vocês estão pensando mal em vossos corações. O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Deixa eu perguntar para vocês agora: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou levanta-te e anda? Para nós. Para nós. Me ajudem. Para você que está em casa, o que é mais fácil? Você orar por uma pessoa paralítica e dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Qual é mais fácil para nós? Hã? Mas qual de vocês pode perdoar o pecado de alguém? Qual é mais fácil? Mas aí, ele vai levantar e vai andar? Para nós os dois são difíceis, a não ser que Deus te diga: manda levantar. Agora, para Deus, qual é mais fácil? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda?
Para mim não é uma coisa difícil, porque para Ele é o mesmo esforço, ou seja, nenhum. Ele perdoa pecados e também cura paralítico. É isso que às vezes a gente esquece. Para nós é impossível e para Ele é fácil. E o que Deus nos pede para fazer é como se Ele estivesse liberando pecado. Faz o que eu já te fiz fazer, coisas fáceis: descer nas águas, me adorar, caminhar para derrubar uma muralha. Isso você sabe fazer de forma fácil. O que Deus nos pede para fazer é tão fácil para nós, porque Ele já colocou isso dentro de nós. Nós sabemos caminhar, nós sabemos cantar, nós sabemos adorar. E Ele? Perdoar pecado é como você caminhando. Para Deus, abrir o mar é como você tocando nas águas. Ele faz o mesmo esforço. Não sei se alguém me acompanha. Para Deus, o mesmo esforço que fazemos para cantar é o que Ele faz para dizer: levanta-te e anda. Para Ele não existe impossível. E Jesus diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para sua casa. E levantando-se, foi para sua casa. Olha que Jesus não disse assim: para que saibais que o Filho do Homem pode levantar paralítico. Ele não disse isso. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecado. O que ele diz? Eu perdoo o pecado e ainda mando ele levantar. Eu faço os dois então. Jesus não perguntou o que era mais fácil dizer. Ele perguntou o que era mais fácil fazer. Porque dizer, todos dizem. Mas fazer, só Ele faz. Muitos estão subindo nos púlpitos e dizendo muito, mas por fim estão fazendo pouco. Por quê? Estão querendo fazer o que Deus não mandou fazer, dizendo o que Deus não mandou dizer. E Deus nos manda fazer o que é mais fácil. E quando Ele manda dizer algo difícil, é porque para Ele é fácil e Ele vai fazer. Essa é a grandeza que nós precisamos mexer na nossa estrutura mental para entender isso. Não há nada difícil para Deus. A solução para o problema de Naamã estava nas águas que ele estava rejeitando. A solução para aqueles incrédulos em volta de Jesus estava na boca daqueles que eles estavam duvidando. É difícil crer quando é muito fácil. Milagres sempre chegam de uma maneira fácil, quando entendemos que é Deus que faz. Porque se você se esforçar, você vai ver que não vai conseguir e vai ficar chateado com Deus. Ainda vai oferecer opções de outros rios para Deus. Mas para mostrar que é Ele sempre nos pede para fazer o que é fácil. A solução que nós estamos buscando pode estar bem diante de nós, e nós estamos rejeitando porque parecem águas sujas, mas só são águas diferentes. Estamos rejeitando porque o nosso padrão mental nos faz dizer tantas coisas, e nós ficamos dizendo para nós mesmos: mas eu pensei, eu achei, para mim era assim. O nosso padrão mental nos faz dizer como se nós soubéssemos tudo que é o correto para nós e para todo mundo. E de repente vem Jesus com um evangelho dizendo: faz o mais fácil, entra nessas águas. Naamã era tão inteligente que ele achou que o profeta nem sabia o que estava fazendo.
essa palavra de hoje possa fazer com que você se lembre de que Deus te pede o mais fácil. Já viu quando nós fazemos apelo? Como é que é feito o apelo? Quem quer aceitar Jesus, levante uma mão. O que você tem que fazer é muito fácil, mas quando você levanta a mão, Ele faz profundamente na sua vida. É ou não é verdade? É tão fácil. Às vezes a oração é tão simples, porque somos nós que estamos fazendo. Lembre-se, nós temos que aprender a fazer o simples, porque é Ele quem faz os impossíveis. Sempre. O que Deus mandou você fazer, e você está dando opções para Deus, é hora de você romper com esse padrão mental, e dizer: Deus, eu me rendo. Eu queria pedir a você para fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, e pensar nesta mensagem. Qual é o padrão mental que você tem que te atrapalha, que te impede de simplesmente obedecer a Deus? O que Deus está te pedindo é tão simples que você não acredita, tão simples como vir à igreja, renovar a aliança com Ele, tão simples como levantar uma mão, tão simples como dizer: me perdoa, tão simples como dizer: eu creio, porque o que Deus está te pedindo é tão fácil, que parece difícil de você acreditar, mas Deus vai te pedir o fácil, porque o difícil é Ele que faz, o impossível é Ele que faz, o impossível é das mãos dEle, e o fácil é você caminhar 7 vezes, orar 7 dias, jejuar 21 dias, isso é o fácil. Enquanto você jejua 21 dias, Ele faz o difícil. Enquanto você simplesmente deixa o seu coração de pedra ser quebrado e amolece, Deus começa a abrir as portas para você ir solucionando os seus problemas e colocando as coisas no lugar. O que Deus está te pedindo? Deus às vezes te pede o mais fácil, que é impossível você acreditar, como sair da sua casa e vir até aqui à igreja para conversar com o pastor, mas você tem medo de que o pastor te peça para descer no rio que você não quer, porque você tem mais opções boas e melhores. E nós queremos dar sugestões para Deus. Não faz isso. É simples, é dizer: Deus, faça do jeito que o Senhor quer, eis-me aqui, faça com a minha vida o que o Senhor quer fazer, eis-me aqui, eu me rendo. Enquanto você não se rende, a sua estrutura mental te prende. Naamã era um bom homem, chamado de pai pelos seus escudeiros, mas ele tinha um padrão mental que dificultava a sua própria cura. O padrão mental dele o deixava tão duro, que ele iria para casa leproso, simplesmente porque Deus não estava fazendo do jeito que ele queria. Ele tinha sugestões para Deus, ele achava que ele poderia escolher melhor do que Deus. Para de dar sugestões para Deus, apenas diga: Deus, o que o Senhor quer fazer, como que o Senhor quer fazer, eu me submeto, eu me rendo, eu me entrego, eis-me aqui, eu me entrego ao Senhor. Se você entendeu esta mensagem, se você sente que precisa que Deus mexa na sua estrutura mental, que Deus tire uma lepra que está matando você, e que você vai obedecê-lo, seja descer nas águas sujas do Jordão, seja ter que ir até alguém e pedir perdão 7 vezes, seja ter que ir até onde você caiu e levantar. Se você ouviu essa mensagem e quer dizer a Deus: faz do jeito que o Senhor quer na minha vida, eu termino com você que está me entendendo.
que você fique de pé e eu quero orar com você. Os demais podem ficar tranquilos. Deus, eu quero uma nova chance. Me dê a chance de descer no rio que o Senhor escolheu. Comece a orar, gente. Me dê a chance de descer no rio que o Senhor escolher. Eu não quero mais dar opções para o Senhor, não. Eu quero descer nas águas que o Senhor escolheu. Eu quero descer no rio que o Senhor apontou para mim. Eu não quero simplesmente voltar e virar as minhas costas e sair indignado. Talvez você já fez isso tantas vezes, no comércio, na igreja, no seu ministério, você simplesmente abandonou porque estava indignado. Isso é um padrão mental que não agrada a Deus. O padrão mental que agrada a Deus é o da submissão, é o do quebrantamento. Um coração que agrada a Deus é aquele coração que se derrama, é aquele coração que está disposto a se curvar diante de Deus, a fazer do modo que Deus, porque às vezes Deus está tratando com você, e você quer virar as costas como Naamã. Talvez Deus já escolheu uma forma de te abençoar, e você está escolhendo outros rios, como Naamã, uma outra forma, como o povo que levou aquele surdo até Jesus. Aquele surdo não precisava das sugestões da multidão, ele só precisava de um toque de Jesus. Põe a mão no seu coração. De que você tem que pedir perdão a Deus? Você que está em casa também, põe a mão no seu coração. De que você tem que pedir perdão a Deus? Qual é o momento melhor do que esse? De que o Espírito Santo está falando com você. Aqui na igreja, todos vocês, ore ao Senhor. O seu padrão mental pode te afastar dos rios de Deus. O seu padrão mental pode te afastar das águas que podem curar você. O seu padrão mental, o nosso padrão mental, pode fazer com que Jesus se afaste de nós para orar do jeito dele por outras pessoas. O que Deus te pede é fácil, como ficar de pé, pôr a mão no coração e dizer: Deus, perdoa. Mas o que Ele faz é profundo. O que você está fazendo agora é fácil, é como caminhar, é como atravessar o oceano, mas o que Ele está fazendo é profundo. Apenas fale com Ele. Esquece essa pessoa que está do seu lado por alguns segundos. Apenas fale com Deus. Apenas fale com Jesus. Diga: Deus, não me impeça. Não me impeça de me curvar neste momento, porque o meu coração está quebrantado. Impeça-me de ter a mesma estrutura que eu tinha antes. Deus, eu não quero ser mais uma pessoa de pedra, um coração de pedra. Eu não quero ser uma pessoa dura. O Senhor não me fez assim. Eu sou uma pessoa diferente. Talvez você está com uma lepra emocional. Talvez você está com um padrão emocional tão duro que está maltratando você, está destruindo você. O pecado de Naamã ninguém sabia, até que ele contasse, mas Deus sabia. E a única solução para Naamã estava na voz de um profeta, estava na palavra liberada por um profeta. Aceite as águas de Deus e seja livre. Aceite o jeito de Jesus e seja curado. Aceite o jeito de Deus e você vai ver o mar se abrir. Você vai ver as muralhas caírem. Aceite o jeito dele. Aceita o jeito dele. Diga: Deus, cura-me. Cura-me. Cura-me, Senhor.
Jesus, já não quero ser igual, já não quero ser. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita. Deixa o Espírito Santo quebrar essa estrutura que está te destruindo. Deixa esse coração de pedra para um lado e receba um novo coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Nós necessitamos, necessita mais. Aleluia, Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem mexido com o nosso coração. O Senhor tem mexido com a nossa estrutura. E o Senhor agora traz uma proposta para que eu deixe de ser Saulo, deixe de ser Abrão, deixe de ser Sarai, para que se torne Paulo, para que se torne Abraão, para que se torne Sara. A proposta do Senhor é simples, mas o Senhor faz coisas profundas. Queremos deixar de ser a pessoa dura, de estrutura mental destrutiva, para ser quem o Senhor quer. Quem o Senhor quer que nós sejamos? O que o Senhor quer que eu faça? Essa é a nossa pergunta nessa noite. O que o Senhor quer de nós? Oh, Ramande Agaraste que andará. O que o Senhor quer de nós? É o que nós queremos dar ao Senhor. É o que nós queremos ser para o Senhor. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Somos igreja, não somos só templo. Somos livres e estamos em toda parte. Livres para honrar, amar e obedecer. Da criança ao idoso. Instruir, discipular e jamais abrir mão do que Cristo nos ensinou. Somos família, unidos em uma só canção. Lutando pela missão de transformar vidas pela palavra de Jesus. E ser morada para o Espírito Santo. Igreja Tibá, Casa de Deus, nossa família. Visite-nos.